Já voltamos com a Clarissa Oliveira para a gente poder te atualizar sobre a cirurgia do presidente Lula. Foi uma cirurgia nesta madrugada, ele estava em Brasília, foi transferido aqui para São Paulo, passou pela cirurgia e logo no começo da manhã, se eventualmente você tiver acabado de chegar ao mundão das notícias, não soube, ocorreu uma coletiva de imprensa. Toda a equipe médica respondendo todos os questionamentos da imprensa sobre detalhes técnicos da coisa, né, o cérebro do presidente não foi atingido, não teve lesão cerebral ou a cirurgia foi em um determinado cantinho da cabeça que não é o mesmo onde ele bateu a cabeça semanas atrás. Nos conte, Clarissa, o que a gente tem de atualização até este momento? Elisa, o que ficou muito claro aí pelas conversas que eu tive aí no decorrer das últimas horas é que, claro, a gente está tendo um quadro tranquilizador neste momento. A equipe médica vem a público, diz, olha, o presidente não vai ter sequela, tá tudo bem, acordou conversando, só que o que a gente viu acontecer ontem não era isso. Foram momentos de muita tensão que Lula atravessou junto com a sua família, junto com a equipe médica e com amigos mais próximos. O que aconteceu, qual foi o desenrolar dos acontecimentos? Eu estava falando mais cedo que teve um alerta inicial feito pelo empresário José Seripieri Filho, que é conhecido como Júnior, pessoa muito próxima do presidente Lula, também próxima do médico Roberto Kallil. E a partir daí, a rapidez, a agilidade na tomada de decisões da equipe de Kallil, pelo que eu pude entender, foi crucial para evitar que o caso de Lula se agravasse. E poderia sim ter se agravado muito. Não é algo que agora, obviamente, vai se falar, porque esse agravamento não aconteceu. Mas havia uma preocupação muito grande ontem de que esse risco pudesse se tornar realidade. Elisa, em que medida? Se o presidente tivesse esperado ali mais 12 horas para ter tido ajuda médica, o que me explicaram é que ele poderia até mesmo ter acordado em coma ou ter vindo a óbito. Não era brincadeira o que poderia ter sido o desenrolar desses acontecimentos. E a agilidade na tomada de decisões garantiu que isso não acontecesse. Quais foram essas decisões? A primeira delas, então, veio esse alerta do Júnior. O doutor Roberto Kallil, então, imediatamente enviou a doutora Ana, avisou a doutora Ana, que é a médica pessoal ali do presidente, particular que trata pessoalmente do presidente da República em Brasília, pediu então que ela fosse até o Alvorada para ver o que estava acontecendo. Ela fez um atendimento inicial e aí veio imediatamente a ordem para que ele fosse transferido para São Paulo. Claro, havia estrutura suficiente para fazer esse atendimento no Sírio-Libanês em Brasília? Havia, o hospital dispõe de toda a estrutura lá. Mas Roberto Kallil tem uma equipe bastante sólida aqui em São Paulo. A estrutura a qual fica disponível para ele é maior, é mais robusta, afinal de contas aqui é a base do Sírio-Libanês. Então foi uma decisão individual dele de entender que o presidente teria melhor atendimento aqui. Feito isso, fizeram uma avaliação inicial e chegaram à conclusão de que Lula tinha sim condições de viajar. Mas você imagina que, obviamente, todo esse período foi de muita tensão. Kallil esperou Lula na porta do avião, para você ter uma ideia. E ele saiu da porta do avião, foi imediatamente para o centro de cirurgia. Não teve nenhuma parada no meio do caminho. O presidente ficou calmo durante todo o trajeto, mas não estava aquele brincalhão de costume. Pois inclusive então, até o Kallil falou isso, né? Que nos últimos dias as pessoas estavam percebendo que ele estava ali com um pouquinho menos enérgico do que o habitual, né? Isso. Que já traziam uma mensagem de que algo estava um pouco diferente com o presidente. Que ele estava fraco, ele estava com sem a vivacidade costumasse do presidente e que isso chamou a atenção. Foi inclusive esse comportamento do presidente diferente, extremamente cansado, que fez com que Júnior procurasse então Kallil para tentar alertá-lo sobre essa situação. Fechando aqui alguns pontos de destaque dessa história toda da saúde do presidente da República, tá bom? 48 horas, então, pelas próximas, na UTI. Deve voltar para Brasília na semana que vem. Dr. Roberto Kallil disse que no começo da semana que vem é que ele pode ser liberado, tá? Permanece com dreno pelos próximos dias. Esse hematoma, como eu citei agora há pouco, não é no mesmo lugar da queda, porque o presidente bateu a nuca, vocês veem ali as imagens, tem os pontos expostos. Esse hematoma é nesse canto esquerdo da cabeça e o médico foi bastante claro que ao dar essa pancada, qualquer ser humano é assim, na hora da pancada, esse movimento, esse vai e vem do cérebro, ele causou aqui posteriormente, né, dias depois, o aparecimento de um hematoma que foi totalmente drenado
e está entre o crânio e o cérebro. Não atingiu o cérebro e UTI pelas próximas 48 horas e apenas por precaução, como algo habitual de um pós-operatório.